Muito bem, meu amigo e minha amiga, que Deus abençoe a sua vida poderosamente em o nome do Senhor Jesus. Nós estamos de volta com o nosso propósito de fé, Oração da Autoridade, 318 dias. E nós estamos começando hoje 7 dias de oração aqui em frente à Prefeitura Municipal de São Mateus. Hoje, o primeiro dia, nós estamos neste propósito e hoje, nessa 27ª oração, começando o propósito também de 7 orações em frente aqui à Prefeitura Municipal de São Mateus. Devemos orar pelas nossas autoridades, devemos pedir direção sábia para as nossas autoridades, elas que têm uma responsabilidade muito grande de estarem à frente de uma cidade, à frente de um estado, de um país, à frente até mesmo de organizações que incluem diversos países. E é importante, especialmente nesse momento que nós estamos passando, nós vemos aqui em São Mateus, vemos exemplo no Estado, vemos exemplo no nosso Congresso Nacional e também em alguns países do mundo, que cada vez mais as autoridades precisam da direção de Deus, direção sábia, porque da decisão delas dependem muitas pessoas. Muitas pessoas dependem das decisões daqueles que estão em poder de comando. E eles precisam ser orientados por Deus, precisam ter a direção do Espírito Santo para agirem. E é nesse sentido que Deus nos deu essa direção, de estarmos aqui buscando a presença dEle em oração, mas especialmente com o propósito aqui de 7 orações na Prefeitura Municipal de São Mateus. Estou aqui com um azeite que simboliza o Espírito Santo, o azeite consagrado no monte, o azeite com o qual nós fizemos o propósito dos 15 dias do clamor no Saai. O azeite também que anteriormente havíamos feito 10 orações, derramando o azeite nessas 10 orações. E aqui na prefeitura nós já estivemos. Foi, inclusive, o segundo local onde nós fizemos a oração. Mas Deus nos deu a direção de estarmos aqui de volta e agora com esse propósito ainda mais forte de 7 orações aqui neste lugar. Meu amigo e minha amiga, já já nós vamos fazer um clamor, já já nós vamos pedir a direção de Deus para a nossa vida, para a nossa família, para os moradores dessa cidade, mas em especial para as autoridades deste município. Mas tem uma palavra aqui que Deus colocou no nosso coração que eu gostaria de compartilhar com você. Uma palavra da fé que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 8. Diz assim, a partir do verso 13: Temer o Senhor Deus é odiar o mal. Eu odeio o orgulho e a falta de modéstia, os maus caminhos e as palavras falsas. Aqui é Deus falando, a própria sabedoria falando a respeito do que é prejudicial para o homem. Eu repito aqui, versículo 13 do capítulo 8. Temer o Senhor Deus é odiar o mal. Se você não odeia o mal, se você não combate o mal, se você quer ter parte com o mal, com aquilo que é ruim, aquilo que prejudica, aquilo que é nocivo, tenha certeza que você não tem verdadeiramente o temor de Deus no seu coração, na sua vida, meu amigo e minha amiga. Examine-se, portanto, nesse quesito, porque é a palavra de Deus que diz, está aqui, temer o Senhor Deus é odiar o mal. Eu odeio o orgulho e a falta de modéstia. Nós vemos, portanto, neste mundo atual, muitas pessoas orgulhosas, muitas pessoas soberbas, especialmente quando adquirem o poder. Vemos pessoas que elas têm, como se diz na gíria, parece que tem o rei na barriga. Verdade, porque desprezam os mais fracos, desprezam os mais pobres, aqueles que estão oprimidos, perseguem aqueles que eram para ser amparados e, conforme até ensinamento bíblico, eles não têm o cargo como referência e no sentido de ajudar aqueles que são mais necessitados. E nós vamos ver daqui a pouquinho, em se falando de autoridade, a autoridade é dada por Deus para que a pessoa
ela possa usar o poder de decisão que está nas mãos dela em favor daqueles que não podem, em favor dos mais fracos, dos oprimidos, dos mais necessitados. É isso que nos orienta a palavra de Deus. Diz mais assim, os maus caminhos e as palavras falsas. Quer dizer, Deus odeia os maus caminhos e as palavras falsas. Mentira, engano, engodo, falsidade. Nada disso está perto de Deus. A pessoa que pratica essas coisas está totalmente afastada dos caminhos do Senhor, meu amigo e minha amiga, e precisa imediatamente voltar-se para o Deus vivo, mediante um conserto, a volta à prática das primeiras obras, do que é reto, do que é bom, do que é benéfico. E a pessoa, muitas das vezes, ela sabe que está no caminho errado, ela sabe que está praticando aquilo que não é de Deus, aquilo que não é certo, e insiste no erro. Muitas pessoas hoje estão sofrendo as consequências de erros escondidos, de coisas que fizeram erradas, deixaram por baixo dos panos, mas está se cumprindo a palavra de Deus que diz: não há nada em oculto que não venha a ser revelado. E nós estamos no tempo da revelação, nós estamos no fim dos tempos. O Senhor Jesus está à porta, está às portas para resgatar a igreja. E muitos dos que compõem a igreja santa do Senhor, que ele vai vir arrebatar, verão essas promessas sendo cumpridas nos tempos atuais. É tempo de cumprimento de promessas do Senhor, e cada vez numa escala maior. Deus é Deus de justiça. Ele se manifesta. E se ele disse: não há nada em oculto, nada que não venha a ser revelado, coloque suas barbas de molho, conserte-se agora com Deus, para que a vergonha, a ignomínia não venha fazer parte da sua vida, para que você tenha tempo de pedir perdão, pedir desculpas e ter um arrependimento sincero e voltar-se para Deus, de fato e de verdade. Livre-se das coisas falsas, das palavras falsas. Livre-se da maldade, dos maus caminhos. E o Senhor diz aqui com relação às autoridades, olha o que ele diz: faço planos e os ponho em prática. Tenho inteligência e sou forte. Esse é o nosso Deus. Além de planejar, ele coloca em prática. E aquele que é de Deus, ele dá a condição de planejar e também de colocar em prática. Ele dá a condição da pessoa pensar, ter ideias, mas também de executar, de colocar em prática. Tenha certeza, se você está nos caminhos do Senhor, está buscando a direção dele, ele vai te dar uma direção sábia, mas completa. Deus não faz nada pela metade e não fica devendo nada a ninguém. E diz assim, eu ajudo os reis a governarem e os governantes a fazerem boas leis. Então, Deus é o Deus que ajuda o prefeito, ajuda o governador, ele ajuda os presidentes de repúblicas, ou até mesmo nos lugares onde há monarquia, há reinado, há um regime de parlamentarismo que tem um primeiro-ministro. Ele ajuda aquele que está no poder, aquele que está na condição de governar. Ele ajuda. Basta, claro, que a pessoa peça a ajuda dele e viva numa situação tal capaz de ser ajudado por ele, em condições de ser ajudado por ele. Diz mais aqui a palavra de Deus: e os governantes a fazerem boas leis, os legisladores, aqueles que se voltam para Deus para legislarem, eles também recebem a direção de Deus para fazerem boas leis, leis que venham contribuir positivamente para a sociedade, leis que venham de maneira clara, concisa, objetiva, ter um destaque coletivamente. Não leis que venham beneficiar grupos pequenos em detrimento de outros. Quando a palavra de Deus diz boas leis,
São as leis feitas segundo a justiça de Deus, segundo o amor dele por nós, segundo a vontade dele que é boa, agradável e perfeita. E diz mais o Senhor, capítulo 16, aliás, versículo 16 do capítulo 8. Os governadores governam com a minha ajuda e também todas as autoridades e pessoas importantes da terra. Toda a autoridade vem de Deus. E aqueles que se prontificam a governarem, a liderarem, a exercerem a autoridade debaixo das mãos poderosas do Senhor Jesus, do nosso Deus, do Senhor dos exércitos, ele rompe, ele passa por lutas, passa por dificuldades, por desafios enormes, mas ele vence porque ele não está lutando sozinho, ele está com a ajuda do Deus poderoso, do Deus vivo. E Deus, ele se manifesta, dando ideias onde os melhores técnicos não encontravam saída, dando planejamento, a forma de planejar, a forma de executar, onde aqueles mais estudiosos não viam uma solução. Deus, meu amigo e minha amiga, Deus é sabedoria. Deus é a sabedoria. E onde ele chega, não há dificuldade. Onde ele chega, não há problema sem solução. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. As autoridades precisam crer em Deus. As autoridades precisam buscar a ajuda de Deus para agirem mediante suas decisões e a obediência à palavra de Deus em favor do povo, em favor das pessoas que nesse tempo precisam mais do auxílio do poder público. Nós vamos orar, vamos fazer uma oração de fé, um clamor aqui em frente à prefeitura. E depois nós vamos nas 3 entradas, aqui, uma lateral, aquela de lá, e também na outra, aqui do Palácio Negro, nós vamos derramar o azeite, o óleo que simboliza o Espírito Santo, e Deus vai se manifestar nesse lugar, em nome do Senhor Jesus. Meu amigo e minha amiga, onde quer que você esteja, coloque-se agora em posição de oração, tenha reverência também às coisas de Deus, porque eu vou fazer uma oração por você. Você também vai ser abençoado, abençoada. Deus vai se manifestar na sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui eu me encontro, meu Pai, em frente à prefeitura, neste propósito que o Senhor colocou no nosso coração. 7 dias de oração, de clamor, aqui em frente à sede da Prefeitura Municipal de São Mateus. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, manifesta o teu poder neste lugar, meu Pai. Nós meditamos na tua palavra. O Senhor está à disposição sempre para ajudar as autoridades, para ajudar os legisladores. Então venha, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, com as tuas mãos poderosas, benfazejas, venha, meu Deus, modificar este lugar. Venha trazer sabedoria, meu Pai. Venha trazer decisão sábia para estar na boca do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários municipais, daqueles, meu Pai, que têm uma autoridade e a exercem aqui no Executivo Municipal. Meu Deus, haja também, Senhor, nos vereadores, nos representantes do Judiciário, meu Pai, do Ministério Público, onde houver uma pessoa imbuída de uma autoridade nesta cidade, meu Pai, se manifeste de forma grandiosa e poderosa, meu Pai. Nós te pedimos, meu Senhor, que leis sejam feitas em benefício do povo. Meu Deus, que leis sejam feitas para glorificar o teu santo nome, porque vão ter a tua direção. As autoridades, elas estarão submissas ao Senhor, meu Pai, porque compreenderão que toda autoridade vem de Deus e que o Senhor, meu Pai, ajuda aquela autoridade que é humilde e que é obediente à tua palavra. Ó meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, amarre o principado, amarre o potestade, os dominadores, as forças do mal que tentam agir nas autoridades e muitas delas agem no sentido, meu Pai, de travar o desenvolvimento da cidade. Agem no sentido, meu Pai, de fazer com que leis elas venham ser feitas, decretos, decisões sejam tomadas em benefício de poucos, meu Pai, mas prejudicando
a grande parcela da população. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, que quando esse azeite for derramado, meu Pai, simbolizando o Espírito Santo, ó meu Senhor, que o teu poder se manifeste nesse lugar. Meu Pai, nós não aceitamos, meu Deus, ser filhos de um Deus todo-poderoso, um Deus tremendo, um Deus maravilhoso, meu Pai, e viver, Senhor, como se não servisse ao Deus vivo. Não, meu Pai, 1000 vezes não. Nós não aceitamos, meu Pai, e estamos aqui na fé. Se não fosse, meu Pai, para estar aqui e ver o milagre acontecer, o Senhor não nos traria para esse lugar, para estarmos aqui, já no começo dessa madrugada orando, no começo dessa madrugada buscando a Tua direção, falando com o Senhor, meu Pai. Manifeste-se poderosamente, assim como o Senhor agia no passado, meu Pai, assim como o Senhor agiu na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, ó Deus de Elias, ó Deus de Gideão. Manifeste-se, meu Pai, neste lugar, mediante a nossa oração, mediante o clamor que nós fazemos agora, meu Deus. Ó, meu Senhor, venha, meu Senhor, salve esta cidade, venha estender as tuas mãos poderosas sobre a cidade de São Mateus, mudar essa situação, meu Pai. Nós entregamos nas tuas mãos a cidade de São Mateus, as autoridades deste município. Abençoe, meu Pai, esta prefeitura, abençoe, meu Pai, todos que trabalham aqui dentro, abençoe os outros poderes, todos, meu Pai, que tem sobre si uma autoridade, tem uma responsabilidade diante dessa cidade, meu Pai, porque o Senhor é o Deus que ajuda a todas as pessoas que creem e que se lançam, meu Pai, na Tua palavra. Que, meu Pai, nós venhamos dar testemunhos de vitórias, de coisas grandiosas que o Senhor vai fazer, vai operar a partir de agora nesta cidade de São Mateus, por meio, meu Pai, das nossas autoridades. É isso que nós ligamos, é isso que nós determinamos agora, meu Pai, tendo a plena certeza de que o Senhor nos abençoa. Abençoe, meu Pai, em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Meu Deus, abençoe esta pessoa, dê a ela o avivamento espiritual, dê a ela o livramento, meu Pai, dê saúde, dê paz na família, dê a ela, meu Pai, paz e felicidade no casamento, na vida dois. Abençoe esta pessoa, meu Pai. Vá agora, meu Pai, opere um milagre na vida financeira dela. Abençoa, meu Deus, essa pessoa que neste momento acompanha a nossa oração e ela crê no milagre, ela crê, meu Pai, no Teu poder, na força dessa oração que nós fazemos aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus. Meu amigo e minha amiga, agora eu vou derramar esse azeite nas 3 entradas aqui da Prefeitura Municipal de São Mateus. Quando isso acontecer, Deus estará confirmando a grandiosidade deste momento que nós estamos aqui vivendo, esta oração de fé. E amanhã estaremos de volta com mais uma oração da autoridade 318 dias e também este propósito das 7 orações aqui na Prefeitura Municipal de São Mateus. Um forte abraço para você, continue na fé e você pode ter acesso aos propósitos do Projeto Visão Atalaia na nossa página no Facebook, facebook.com/Projeto Visão Atalaia, ou então no nosso blog do andreoliveira.com.br. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Diga assim: oração da autoridade, 318 dias, eu participo.